Olá, chegamos sim. Este é o nosso Natal, 25 de dezembro. Essa alegria imensa que hoje no nosso amanhecer se coloca de uma forma que mal conseguimos expressar. A alegria que se encontra em nossos dias de hoje e principalmente em nossos corações. Feliz Natal! Sim, é um Feliz Natal. É o que nós desejamos para todos vocês, para todos nós, para assim e começarmos e estarmos, né, sempre na presença do nosso Senhor, que nós nunca deixamos de pensar em Cristo todos os nossos dias. Não deixar aí que as coisas consumistas nos tirem desse dia de hoje, do nosso aniversariante, daquele que o Senhor nos preparou para nós, para que assim, juntamente com Ele, possamos ir ao encontro da salvação. Feliz Natal! Feliz Natal! A liturgia diária em família convida todos a contemplar este amor de Deus manifestado na encarnação de Jesus. Ele é a palavra que se fez pessoas, veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar à dignidade de filhos de Deus. A palavra de Deus anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o Rei que traz a paz e a salvação, proporcionando aos seus povos uma era de felicidade sem fim. A palavra convida, pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança, e nos apresenta em um traço largos o plano salvador de Deus. Insiste sobretudo que esse projeto possa alcançar o seu ponto mais alto com o envio de Jesus, a palavra de Deus, que os homens devem escutar e acolher. Queridos, Deus apresenta a palavra viva que se torna presente na pessoa de Jesus e ao mesmo tempo sugere que a missão do Filho, a palavra, e é contemplar a criação de Deus, nós, seres humanos, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida, criando condições para que o pecado vá embora e nasça um homem novo, um homem da vida com plenitude, um homem que vive uma relação filial com Deus. Sejamos bem-vindos à nossa liturgia diária em família, nessa felicidade e alegria de Natal. Contemplamos a presença do menino Jesus em nossos corações. A vocês, os nossos, muito obrigado. Agradecemos por sempre estar conosco e assim permaneça conosco. Permaneça sempre para que possamos mais e mais levarmos a palavra de Deus a todos os nossos irmãos. A vocês, Feliz Natal! Neste momento também, nosso momento das nossas orações, que assim é Natal. Podemos dizer que o Natal é um tempo onde o aniversariante é que entrega o maior presente, Cristo. E ele, Cristo, recebe também o maior presente, que somos nós, seres humanos. Sim, é Natal. E essa troca de presente, onde todos se desarmam. E assim, passamos a ser um. E sendo um, a luz maior que é Cristo, ela penetra no mais íntimo dos seres humanos, dissipando todas as trevas, trazendo do baú os tesouros guardados que deveriam sempre estar expostos na parte exterior do corpo humano, como um enfeite de Natal. Natal acontece todos os dias de nossas vidas, quando o nosso coração
se volta de verdade para Cristo, o Verbo encarnado, a palavra que decepa as trevas, que leva a justiça da bondade a todos sem distinção. Cristo é o raio de luz e nós somos a continuidade desses seus raios. Feliz Natal! Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de Deus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo. Ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97. A resposta do Salmo é: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiam dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade.
que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio da graça e da verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa liturgia diária em família, aqui no canal da Comunidade Católica Brasileira de Uster, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, para que você possa receber todas as notificações da nossa liturgia diária em família. Hoje, 25 de dezembro de 2020, Natal do Senhor. Feliz Natal, família de Uster. Feliz Natal, família católica de todo o Brasil e no mundo que nos acompanha aqui em nosso canal. Hoje, as leituras são riquíssimas. E no Natal do Senhor, com certeza, é o momento de nós reativarmos em nossa vida a chama da esperança. A primeira leitura de hoje, que está em Isaías, capítulo 52, de 7 ao 10, diz que quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Ou seja, meu irmão, minha irmã, é uma declaração de que fala sobre o glorioso ministério daqueles que proclamam a verdade de Deus. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa frase com base numa passagem do livro do profeta Isaías. Ou seja, isso significa que Paulo faz uma citação do Antigo Testamento, aplicando a mensagem de Deus através do profeta Isaías, ao contexto da pregação do Evangelho, que diz a expressão quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. É uma forma poética, meu irmão, minha irmã, para indicar o quão bem-vindos eram essas pessoas portadoras de boas notícias. E no livro do profeta Isaías nós lemos: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. E em seguida, o próprio texto de Isaías explica quais eram essas boas novas. E ele diz: eis a voz dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Ou seja, parece que ao escrever essas palavras, Isaías tinha em mente a figura daqueles mensageiros que corriam do campo de batalha de volta à cidade, trazendo as notícias da guerra. E os pés desses mensageiros eram formosos, porque eles eram bem-vindos ao trazerem as boas notícias diante de uma batalha vitoriosa. Ou seja, na profecia de Isaías, esses mensageiros, meus irmãos, cujos pés são formosos, se refere àquelas pessoas que anunciaram a restauração do povo de Israel do cativeiro. E depois da morte do rei Salomão, tão logo o reino de Israel foi dividido em dois. O primeiro no reino do norte,
e o segundo no Reino do Sul. Mas os israelitas de ambos os reinos se envolveram em terríveis pecados contra Deus. Então eles acabaram sucumbindo diante de impérios poderosos que subjugaram a nação. E o cativeiro de Israel, meus irmãos, foi o resultado do castigo de Deus por causa do pecado, especialmente o pecado da idolatria. E foi diante desse cenário sombrio, meus irmãos, que os profetas do Senhor começaram a anunciar a restauração do povo de Israel devido ao perdão e à misericórdia de Deus. Ou seja, o Senhor haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro e conduzi-lo novamente à terra prometida. Portanto, meus irmãos, a proclamação da restauração de Israel era, sem dúvida, uma boa notícia. E quando o mensageiro percorria grandes distâncias para levar as boas notícias à cidade, de forma frequente seus pés chegavam totalmente machucados, cheios de poeira, devido àquela longínqua viagem. Mas ainda eram pés formosos, pois eles traziam as boas notícias tão esperadas. Assim também, meu irmão, minha irmã, eu quero atualizar para os nossos tempos. Este é o seu ministério. Este é o seu chamado. O chamado do missionário é de anunciar o Evangelho. E há muito desgaste e nem todos, meus irmãos, gostam de ouvir a verdadeira mensagem que é proclamada pelo Evangelho. Os próprios judeus, por exemplo, em sua maioria, eles se recusavam a ouvir as mensagens que Deus anunciava a eles, através de seus arautos. E muitos deles, com o coração endurecido, ouvidos tapados, a maioria dos judeus rejeitava a mensagem de Cristo na época. E apesar de tudo, nada tira a formosura do privilégio de sermos o embaixador do reino de Deus, proclamando as boas novas de Jesus. Portanto, meu irmão, é tempo de anunciarmos a boa nova de Cristo. E o tempo é hoje. Este é o tempo favorável, o tempo de renascer as esperanças de nossos corações. Diante de um ano tão difícil, para todos, sem exceção, todos nós sofremos ao longo deste ano. Tantas foram as perdas de entes queridos, de amigos, de irmãos de caminhada. E nesse tempo do Natal, meu irmão, é hora de você dar um pit stop. É hora de você parar, reunir a família diante da mesa, fazermos uma oração e pedir a Jesus que este mesmo Senhor que nasceu para nós, ele venha trazer esperança. Que este bálsamo da esperança recaia sobre nós, sobre cada um de nós nesse dia. E que 2021 de fato seja um ano diferente. Que através dessa esperança possamos anunciar o reino de Deus entre todas as nações. Você na sua casa, você no seu trabalho, na sua escola, na sua paróquia, na sua pastoral, você que tem um canal de comunicação na internet, anuncie a boa nova de Jesus, porque é tempo de anunciar o Evangelho, meu irmão. A segunda leitura, meus irmãos, que fala sobre a carta dos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 ao 6, ele começa com uma declaração importante. Deus nos falou por seu Filho. E quase no fim desta carta, o escritor declara: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Em outras palavras, meus irmãos, o tema de Hebreus parece ser este: Deus falou e nós temos a sua palavra. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que estamos fazendo a respeito? O que precisamos fazer em relação à palavra de Deus é responder a ela com fé. A palavra representa Deus, e uma das maiores decisões capazes de transformar a vida é nossa resposta à pergunta: o que vamos fazer com um convite que o Senhor nos faz para que confiemos nele? O grande capítulo de Hebreus sobre os heróis da fé apresenta não só exemplos práticos e desafiadores da fé para os tempos de hoje, mas também um aviso importante sobre a fé como sendo de nossa conduta com Deus. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esta é a promessa de Deus para nós. Ou seja, é tempo de confiarmos em Deus, é tempo de nos agarrarmos à palavra do Senhor
E além de anunciar, precisamos crer naquilo que falamos. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, essa passagem, meus irmãos, do Evangelho nos convém a darmos uma atenção sobre a celebração do nascimento de Jesus. Ela é, em primeiro lugar, a contemplação do amor de Deus que nunca nos abandonou os homens à sua sorte. E por isso, ele rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com o homem e enviou o seu próprio Filho para conduzir o homem ao encontro da vida definitiva da salvação plena. No dia de Natal, meus irmãos, nunca será demais insistir nisto. O Deus em que acreditamos é o Deus do amor e da relação, que continua a nascer no mundo, a apostar nos homens, a querer dialogar com eles e que não desiste de propor aos homens, apesar das indiferenças com que as suas propostas são, ele sempre apresenta um Jesus que nos traz a salvação. Jesus Cristo é a palavra viva e definitiva de Deus, que revela aos homens o verdadeiro caminho para chegar à salvação. Portanto, meus irmãos, celebrar o seu nascimento é acolher esta palavra viva de Deus. Escutar essa palavra é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele a nossa referência, o critério fundamental que orienta as nossas atitudes e as nossas opções. Meus irmãos, durante o tempo do Advento, as leituras nos colocaram naquele clima de expectativa, não é verdade? E através dos acontecimentos que anteciparam a chegada do menino Jesus, hoje também nós estamos neste clima de alegria. Portanto, meus irmãos, hoje deve acontecer a chegada de Cristo em nossa pessoa, em nossa alma, e através de uma conversão que deve acontecer a cada dia, através da reconciliação com Deus, da reconciliação com os irmãos, do nosso perdão mútuo, é necessário colocarmos em prática a palavra de Jesus em nossa vida. E por fim, eu quero finalizar com o Salmo de hoje, onde a resposta diz: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Portanto, é tempo de cantarmos salmos ao nosso Senhor, ao som da harpa, é verdade, da cítara suave, aclamar ao nosso Senhor com os clarins, com as trombetas, ao nosso Senhor, que é o nosso Rei. Celebremos com alegria este dia de festa, meus irmãos. Jesus nasceu em nosso coração, Ele está no meio de nós e Ele traz para nós a esperança de um mundo novo, a esperança de dias melhores, a esperança de um tempo em que os corações se voltarão ao nosso Senhor. Celebre com alegria este dia. Cantai ao nosso Senhor, porque Ele está no meio de nós. Ele está no meio daqueles que o invocam. Feliz Natal, família. Que Deus te abençoe e que celebremos com alegria essas oitavas, pedindo a Jesus que traga ao nosso coração paz e esperança. Assim seja. Amém.